Diz assim a palavra do Senhor: e confessavam seus pecados e eram batizados por ele no rio Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze frutos que mostrem arrependimento. Produze fruto que mostre arrependimento. Amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo a respeito do batismo. Esse texto que eu acabei de ler é um texto importante porque fala do primeiro a iniciar esse ministério, o ministério do batismo. Todos prestem bastante atenção e as crianças também bastante atenção. No final, hoje eu vou deixar para o final as perguntas das crianças e eu quero ver se as crianças lembram bastante do que eu falei. Dentre os pontos que nós conversamos até aqui, hoje eu quero destacar um ponto que tem a ver com o trabalho de João Batista. Pode passar. Que diz respeito ao ministro adequado. Uma das questões em relação ao batismo é: quem é a pessoa correta que pode batizar? Qualquer pessoa pode batizar? Qualquer pessoa, qualquer cristão está autorizado a batizar um outro cristão indiscriminadamente, sem passar por algum crivo, sem passar por algum tipo de supervisão? Você pode ir e simplesmente batizar alguém da sua família por si próprio? Você pode tomar essa postura? Você pode tomar essa decisão por você mesmo? Não. O que acontece é o seguinte, em relação ao batismo. O batismo sempre deve ser ministrado a partir de uma estrutura de liderança ordenada. Sempre. Ninguém está autorizado à prática do batismo sem que seja por meio de uma liderança devidamente ordenada. E aqui nós temos alguns textos da palavra do Senhor que diz respeito a esse trabalho. Nós vamos ver João Batista e seus discípulos. Embora nós não sabemos se os discípulos de João Batista eles batizavam, sem dúvida que João batizava. E a julgar pelas multidões que iam ter com ele, se os seus discípulos batizavam ou não, isso não aconteceu fora dos olhos dele, da supervisão dele. Nós temos também outros eventos em que os apóstolos, ainda discípulos novos, batizavam, mas batizavam sob supervisão de Jesus. O texto está ali, fala do evento em que, que os discípulos de Jesus batizavam mais do que os de João Batista. Nós temos também os apóstolos, em Atos, os apóstolos e seus discípulos em Atos, no capítulo 10, versículos 47 e 48. Também temos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vários eventos em que esses judeus que se arrependiam eram batizados. Vemos também os diáconos instituídos pelos apóstolos. Aqui é o caso de Felipe. Felipe batizava. Eu já vi muitas pessoas falando: Felipe batizava e ele era diácono. Eu sou diácono, eu vou batizar. Não é assim que a roda gira. Existe uma liderança ordenada. Ele assim o era diácono porque os apóstolos o instituíram. Então ele estava sob supervisão apostólica. E isso é importantíssimo. Muito do que se fazia no primeiro século, principalmente no período em que os apóstolos ainda estavam vivos, eram sob supervisão apostólica. Os novos presbíteros que surgiam estavam sob supervisão apostólica, bem como as práticas. Todas elas tinham a validade em si por causa dessa doutrina. Isso acabou sendo uma doutrina no primeiro século da igreja. A doutrina da supervisão apostólica, que os apóstolos eram supervisores da igreja, e tudo o que acontecia na igreja, todas as discussões relativas à igreja passava pela supervisão deles, passava pela autoridade apostólica. Então, os diáconos que batizavam sob essa autoridade apostólica. E também na história da igreja, os que batizavam eram os bispos. Somente os bispos realizavam o batismo.
Pode passar. Não é recomendado a ministração do batismo por um cristão sem supervisão da liderança. Não é novo. Como nós vimos aqui nos textos, João e seus discípulos, Jesus e seus discípulos, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos e os bispos ao longo da história da igreja, não se batizava sem passar pela supervisão de uma autoridade ordenada. Nesse sentido, ninguém pode realizar batismos sem passar pela supervisão da liderança ordenada da igreja. A não ser que você seja um desses modelos novos de cristãos que eles são os chamados desigrejados. Eles não têm igreja, eles não têm autoridade sobre si, dizem estar sob a autoridade de Cristo, então eles ministram o batismo. Mas, para todos aqueles que fazem parte de uma comunidade cristã, de uma igreja, não é novo. Eu acredito que a grande massa de cristãos nenhum ousaria tomar uma atitude desse tipo, e não o faça, sem que passe pela autoridade da igreja. Todo cristão batizado, todo obreiro batizado sob supervisão da igreja, não há problema nenhum, não há restrições bíblicas a se batizar, a batizar alguém, desde que seja debaixo da supervisão, e supervisão eu digo autorização, devida da igreja onde congrega. E aí nós temos algumas questões interessantes. Veja, no romanismo católico, é comum o batismo chamado batismo por emergência, ou água do socorro. O que é isso? É o credenciamento, ou seja, de um cristão batizado, seja ele católico ou luterano, a batizar em caso de perigo de morte. E aí, principalmente de crianças. Ou de um luterano não batizado, ou um católico não batizado. O que acontece? Essas tradições, elas dizem que, em risco de morte, se você estiver diante de uma pessoa que corre um risco iminente de morte, você pode ministrar sobre ela o batismo. E aí o batismo entenda-se como pôr água na mão e jogar na cabeça da pessoa. Por quê? Porque a compreensão em relação ao batismo que eles têm é que o batismo é um sacramento. Ele produz um benefício. Que benefício é esse? Perdão dos pecados e salvação. Então, fundamentado nessa crença e com medo de que essa criança que está enferma vá para o inferno, ou vá para um local onde eles chamam, que na verdade nem é o inferno, nem é o céu, é o estado intermediário. É uma doutrina muito conhecida da Igreja Católica, inclusive que foi revogada pelo Papa Bento XVI. Então, para que isso não aconteça, ou para que um adulto, que ainda não foi batizado, ele não vá para o inferno, então essa água do socorro, esse batismo com urgência é ministrado. Então, essas pessoas, segundo a sua fé, elas têm essa autorização de fazer o batismo, de ministrar o batismo em casos de urgência. Mas não é essa as concepções e nem o que se entende a tradição protestante, tá? É bem diferente. Então isso geralmente acontece por enfermeiros, parteiras e médicos, que diante do risco iminente de vida, ministra o batismo sobre a criança ou sobre o enfermo. Quanto a isso, nós não temos paralelos na tradição evangélica. Embora, em alguns documentos que eu estive estudando, ocorreu fatos de que cristãos, parteiras, estavam batizando crianças. Crianças que corriam risco de morte na hora do parto, a parteira aí batizava, por causa de uma má compreensão das Escrituras. Então, o ministro adequado não pode tomar uma atitude como essa. Tem que ser supervisionado pela igreja, não se faz batismo às pressas, não se faz batismo porque a pessoa vai morrer, o batismo se faz sob as condições corretas, arrependimento, fé, sempre, dependente da situação. A igreja é melhor orientar do que fazer o batismo porque a pessoa está crente de que se não for batizada ela vai para o inferno. Ela não vai por causa disso e não vai porque a mente dela está pervertida. Ela vai por causa dos seus pecados. É o pecado e a incredulidade em Cristo que manda para o inferno. Então, o ministro adequado, ele sempre estará debaixo da supervisão
de uma liderança. Pode passar. O batismo é uma declaração da aceitação e identificação da igreja visível. Isso é importante. Por quê? Porque essa pessoa que se batiza, ela se identifica com Cristo em sua morte, em seu sepultamento e na sua ressurreição. Logo, todos os crentes têm isso em comum. A igreja visível, que somos nós, temos isso em comum. Todos aqueles que se batizaram, eles se identificaram com Cristo em sua morte, em seu sepultamento e sua ressurreição. Se não houver critérios sérios para aceitação de convertidos, a igreja pode incorrer em sérios riscos e assim ser responsável pela ação de seus novos adeptos, isso é muito comum, e até mesmo serem identificadas com eles. É importante o ministro adequado, por quê? Porque esse ministro adequado, ele vai supervisionar esses novos convertidos, essas novas pessoas que chegam à igreja. E essa supervisão, ela é necessária para poder identificar nessas pessoas aquilo que João Batista disse: frutos dignos de arrependimento. Atitudes que demonstrem que, na verdade, essa pessoa está arrependida. Sem essa supervisão e sem os critérios que o supervisor ele vai impor sobre essa pessoa, nós incorremos o risco de batizar ímpios, de batizar pessoas que estão na impiedade, pessoas que não apresentaram frutos, provas de que de fato se arrependeram. E aí, nós vemos o perigo dos batismos rápidos. É muito comum você ir em uma determinada igreja no dia de hoje, aí lá você aceita Jesus e faz anota alguns dados de sua parte lá, algumas pretensões, quer ser batizado, quero, e já marca para a próxima semana. Não foi observado o mínimo sequer de critérios para identificar se de fato houve frutos que demonstrem arrependimento, obras que demonstrem que essa é uma pessoa arrependida. Até então ela fez uma confissão de fé, mas o supervisor, ele tem que verificar na pessoa, no pretendente ao batismo, se de fato existe esses frutos. E aí ele ministra o batismo. Justamente por quê? Porque ao batizar uma pessoa, primeiro, a afirmação para entrar na igreja invisível é que ela está se identificando com Cristo. Mas na igreja visível, essa que se pode ver, nós aqui, é que está se identificando conosco. E assim, você que está em Cristo, não quer ser identificado ou associado com o ímpio, ou com pessoas que praticam a impiedade e geram escândalo em torno da sua própria imagem e da imagem da igreja. Então, a figura do ministro adequado em todo esse processo é fundamental e é central. É o ministro adequado que vai apresentar Cristo, ou não só o ministro, mas o ministério em si que vai apresentar Cristo, e é esse ministério que vai julgar se de fato Cristo, que foi enxertado pela palavra, de alguma maneira floresceu no coração dessa pessoa. Frutos dignos de arrependimento. O João Batista, quando ele via que os fariseus e os saduceus vinham ao batismo, ele sabia, dali não tinha frutos, dali não tinha atitudes que demonstravam arrependimento. E qual a maneira, qual a forma que ele se referia a essas pessoas? Raça de víboras. Quando não há a presença e a atuação de um ministro adequado, a igreja incorre o sério risco de batizar raça de cobras. E isso é responsabilidade da supervisão da igreja. O pastor e todos os seus cooperadores que juntamente com ele formam a liderança da igreja. Tem pessoas que de fato não dá para batizar. Não dá. Não basta ela querer. Não basta ela dizer, pastor, eu quero. Põe meu nome. Não é uma lista que se põe o nome. Não é um papel em que se preenche os dados. A coisa não gira assim. Os mesmos critérios que se
são apresentados para entrar na igreja invisível, que é arrependimento e fé, isso é suficiente para alguém ser salvo, e se ele está salvo, ele está apto para o batismo, esses mesmos critérios têm que se tornar visíveis, porque se a gente não vê, não dá para fazer, não dá para batizar. E o que João Batista está dizendo é isso: produza frutos que são dignos, que demonstrem que houve arrependimento. Não é uma coisa artificial, que você vai tentar fazer para mostrar para a igreja. Porque o supervisor é uma pessoa devidamente preparada. Não se deixa levar por atitudes bonitas. É comum uma pessoa quando chega na igreja, ainda não se converter de fato, seu coração em Cristo, mas querer fazer um monte de coisa para beneficiar as pessoas. Isso não é fruto de arrependimento, é muito mais que isso, né? E o ministro adequado, ele vai observar essas coisas. Por isso que não é qualquer pessoa que serve para essa função. Deve ser a liderança. E se a liderança verificar tudo isso e identificar que há, de fato, provas de arrependimento, logo, o processo é mais fácil, mais rápido, pode se batizar. Então, é por isso que nós defendemos a necessidade, sim, de um ministro adequado, porque essa pessoa que vai passar pelos critérios desse ministro, ela de fato vai também, além de se identificar com Cristo, vai se identificar com a igreja de Cristo, conosco. Próximo ponto, nós temos falado aqui bastante destas questões, e isso é importante, ó. Isso é importante também para desmistificar um pouco a ideia do batismo. Porque assim, o mais importante não são as águas do batismo, embora seja o mandamento de Cristo. O mais importante é o que essas águas de fato simbolizam, o que de fato elas estão dizendo, o que o rito em si, ele apresenta. O mais importante é o arrependimento e a fé. O batismo em si, o entrar e sair da água, ele não pode, primeiro, não pode salvar alguém, porque o batismo é para salvos e convertidos, e não para salvar e muito menos para converter. Então, se você pegar um ímpio, uma raça de víbora, e batizar achando que ele vai se converter, não vai. Você fez errado, você inverteu o processo, e não pode inverter o processo. Arrependimento, fé, batismo. É assim que funciona. O batismo não perdoa pecados. A água, ela não lava pecados. O batismo sequer lava o corpo. O batismo, bem como é feito, ele não tira os pecados, porque os pecados são do coração. E a água não limpa. A única coisa que pode limpar os nossos pecados, purificar os nossos pecados, a Bíblia diz, é o precioso sangue de Cristo. Fé no precioso sangue de Cristo. Isso limpa os nossos pecados. Agora, as águas do batismo não perdoam pecados. E por que eu estou dizendo isso? É evidente, eu estou dizendo porque existem crenças em torno disso. E eu quero deixar bem clara, não é a nossa. O batismo não regenera. Ou seja, não vai ser uma nova criatura depois que entrar na água e sair. Não. O batismo é para quem já é nova criatura, para quem já nasceu de novo. Então, não adianta construir em torno do batismo, em torno do entrar e sair da água, qualquer doutrina, porque não se sustenta. Não é? Entrar e sair da água não muda ninguém. Ponto. Você pode pegar qualquer pessoa aí fora, oferecer o batismo, não muda. Porque a mudança não vem por esses meios, não vem por coisas externas, não vem por elementos como água, fogo e coisas do tipo. Não. Embora seja uma ordem de Jesus, então qual é o efeito do batismo em si? Está ali, ó. O efeito do batismo é um ato visível, que se pode ver com o olho, de identificação e obediência a Cristo e a sua igreja. Quem se batiza, qual é o efeito? Qual é o efeito de eu entrar na água e sair? Qual que é o bem que isso produz? Aqui, ó. Produz uma identificação com o seu Cristo e também um ato de obediência. É isso. É tudo isso que quem entrar na água e sair vai produzir. Um ato visível para quem está olhando ele entrando na água
saindo da água. Significa que ele está se identificando com Cristo e sua igreja e está sendo obediente à palavra de Deus. É isso que produz. Não salva, não perdoa, não regenera. É para salvos, perdoados e regenerados. E aqui para nós, esse efeito, que é ainda assim, é um bom efeito. Sua identificação e sua obediência a Cristo. Quem se batiza, esteja satisfeito com isso. Porque é isso que é o batismo. Tá? É o benefício de você entrar e sair da água. Quanto a esse ponto aqui, estamos quites? Todos sabem disso? Então, é muito comum a gente associar a salvação ao batismo. Não pode. Não pode. Se você não for batizado, você vai... Não pode. Não pode associar salvação ao batismo. Não pode associar a doutrina do perdão de pecados ao batismo. Não pode. É heresia. Se entrar por esse caminho, é heresia. Heresia é pecado. Não pode. Batismo em nada tem a ver com a salvação no que diz, no sentido sacramental da coisa. Ou seja, não produz. A salvação vem antes. Batismo é depois. Perdão de pecados antes. Batismo depois. Sempre tenha isso em mente. Não pode juntar as coisas. Porque as coisas não andam juntas. A salvação primeiro, depois o batismo. Sempre assim. Isso é seguro. Agora, se você condicionar a salvação ao batismo, é heresia. Porque ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Não pode. Se batiza salvos. Se batiza perdoados. Se batiza pessoas que já estão sendo regeneradas. Pode passar. Vocês conhecem os anabatistas? Quem sabe o que significa a palavra anabatista? Anabatista. Quem sabe o que significa essa palavra? Significa rebatizadores. Ou o chamado e conhecido rebatismo. Prestem bastante atenção no que eu vou ensinar para vocês agora. Quem são? Os anabatistas, eles são um grupo de reformadores do passado, do período da Reforma Protestante. Esse grupo é de uma ala mais radical e conservadora da fé cristã. Eles verificaram, no trabalho de reforma de Calvino, Lutero, Zwinglio, um trabalho superficial. Do ponto de vista dos anabatistas, a reforma ela tinha que ser mais profunda e alcançar alguns pontos que não foram discutidos e nem foram apresentados nesse período. Eles defendiam uma reforma mais radical, mais profunda, que se debatesse mais os temas e de que se chegasse mais profundo nos assuntos que dizem respeito à palavra de Deus. E ao compreender as Escrituras, eles entenderam que o batismo que eles receberam no período que estavam ainda na igreja romana, esse batismo não era válido. Foi essa a compreensão. Esse batismo que receberam enquanto crianças não era válido. Então, eles se rebatizaram. Toda essa ala, todo esse grupo se rebatizou. E não só se rebatizou, mas também todos os que vinham do romanismo, ou seja, da fé católica, eram rebatizados por eles, se quisessem participar desse grupo, se quisessem ser inseridos nesse grupo. Eles foram muito perseguidos, muitos deles foram mortos, mas a partir daí, a partir deles, nasceu uma grande controvérsia. E ela se chama rebatismo, ou seja, batizar de novo. É um tema interessante e importante que vocês entendam. Pode passar. Tradicionalmente, por tradição, as igrejas pentecostais não têm aderido ao rebatismo. E aqui eu quero deixar um ponto. Nós não fazemos rebatismo. Nós não fazemos rebatismo. Porém, em alguns casos fica evidente a necessidade desse ato. Mas não do ponto de vista de um segundo batismo, mas sim do primeiro e qualitativamente único. Ou seja, nós não fazemos rebatismo, mas em alguns casos fazemos batismo. Nós não batizamos de novo, nós fazemos o batismo correto. Preste bastante atenção. Nós não batizamos de novo, nós não fazemos o chamado doutrina do rebatismo. O que fazemos é
aplicamos o batismo certo. Aí, em que casos nós fazemos o batismo correto? Pode passar. Pode passar, depois eu volto nesse texto. Batizamos pessoas que vieram de seitas, tá? Todas as pessoas que receberam algum tipo de batismo, né? Porque a palavra batismo é comum também em outros grupos. Se essa pessoa recebeu um batismo numa seita, nós batizamos. Mas não batizamos de novo. Nós aplicamos o batismo cristão, que é o batismo correto. Não é um segundo batismo. Por quê? Porque nós não consideramos o primeiro. Não é um segundo. É o primeiro batismo que nós estamos fazendo, que é o batismo correto. Entenda por seitas qualquer grupo não cristão, e entenda também grupos que são cristãos, mas que têm doutrinas estranhas. Veja o perigo. Uma igreja, se ela desenvolver uma doutrina estranha, ela é considerada seita. Qualquer heresia que essa igreja propagar, ela é considerada uma seita. Existem muitas seitas dentro do cristianismo, né? Existem grupos que negam o Espírito Santo dentro do cristianismo. Existem grupos que negam Jesus dentro do cristianismo. Então, são vários. Existem grupos que, além da Bíblia, têm um outro manual de fé, como é o caso do Adventismo do Sétimo Dia. Além das Escrituras, eles têm um texto inspirado pela profeta, o Ellen White. Entendeu? Então, grupos que se orientam a partir de outro material também são considerados seitas. Ponto central da reforma: somente as Escrituras. O grupo que se orientar, além das Escrituras, com outro material, seja do fundador da igreja, seja uma tradição da igreja, é seita. Então, eu já disse na semana passada e repito, muito do que a gente está acostumado a chamar de igreja, hoje no Brasil, é seita, entendeu? Porque precisa de alguém para falar isso. E às vezes a gente não tem coragem, porque a gente tem um medo jurídico da coisa, né? Mas são seitas, tá? Muitas dessas igrejas que estão aí hoje presentes, né? As chamadas igrejas dos apóstolos, são seitas, a começar do nome apóstolo. Já é um nome de líder de seita, entendeu? Presta atenção nessas coisas. Então, independe se está num grupo que aceita Cristo como Salvador. Mas se tem doutrina estranha junto, é seita. E se vir de uma seita com a mente cauterizada, a gente instrui, a gente quebra e liberta a mente daquela pessoa pela instrução bíblica e apresenta o batismo para ela. Não o segundo, o primeiro, e único e correto, que é o batismo cristão. Pessoas que vêm do romanismo, ou seja, que vêm da fé católica, recebem o batismo quando criança, nós não vamos batizar de novo, nós vamos aplicar o batismo correto, porque só há um batismo, e eu vou dizer em relação a isso. Então, batismo não é aceito porque não é o nosso batismo, o batismo cristão. Então, é aplicado, é administrado o batismo, não o segundo, mas o primeiro. E batizado quando é criança, entendeu? Não aceitamos batismo de criança, tem que batizar. Ó o Vinícius. Vinícius foi batizado quando criança, entendeu? Quase afogou, falou que entrou água pelo nariz, entendeu? Já expliquei para ele como funciona, e ele sabe, vai batizar, e eu disse para ele o porquê. Tudo que eu disse aqui eu já disse para ele. Simplesmente porque não foi feito o batismo. Pelas razões supracitadas aqui, citei várias vezes. Não foi feito. Ele não tinha do que se arrepender, né? E não tinha condições de exercer fé. Agora ele já tem, né? Tanto do que se arrepender e condições de exercer fé. Já falei para ele os dois caminhos e os dois lugares que cada caminho leva. Pois é, então, nesses casos aqui, é evidente que se tem que batizar, não tem o que fazer. Porque se trata de pessoas que não foram batizadas corretamente, por meio de Cristo. Entendeu? Pode voltar. Voltar, tá? E aí nós temos um texto interessante da Bíblia, que é esse daqui, ó. Efésios capítulo 4, no versículo 5. Vamos lá? Efésios capítulo 3, capítulo 4, né? Versículo 5. Vou ler uma parte, um fragmento maior aqui, ó. Portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andem como é digno da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado a uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que acontece? Se você for descuidado, ao ler esse texto, você vai achar que o texto está falando no sentido numérico, da matemática. E quando você lê um aí, você pensa que o texto está dando esse tom numérico. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, quando ele está falando dessas coisas, principalmente na igreja de Éfeso, ele sabe que é dominante a ideia do pluralismo, dos muitos. Existem muitos a quem se chamam senhores. O próximo apóstolo fala, quer no céu, quer na terra. Mas há um só Senhor. Há muitos que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra. Mas há um só Deus. O que ele está dizendo aqui é qualitativo. Embora se considere que há muitos, embora que os homens entendam que há uma quantidade enorme, do ponto de vista qualitativo, apenas um é verdadeiro. A ideia é essa. A qualidade não é falsa, a qualidade verdadeira. Então, há um só corpo, há uma só instituição que é a igreja, e é a igreja verdadeira. E aí, esse conceito se aplica para tudo. Quando nós falamos do batismo, que há um só batismo, é que há apenas um verdadeiro. Só existe um verdadeiro. Então, não está dizendo aqui que só pode batizar uma vez. Não. Você pode passar por 10 religiões e praticar o rito da iniciação, o batismo nas 10, mas vai chegar aqui e há um só batismo, ou seja, há um só que é correto, há um só que é verdadeiro, vai ser aplicado. Não, mas e se a pessoa ficar confusa porque ela passou por vários batismos? Ela não vai ficar confusa porque vai ser instruído isso para ela. Se ela estiver confusa, ela não tem fé o suficiente em Cristo. Então a gente espera, deixa ela ali até ela aprender. Até ela ter fé o suficiente para se arrepender e crer em Jesus. A hora que ela entender isso, ela vai entender o batismo. Porque se ela está pronta para a salvação, se ela está pronta para ser inserida na igreja invisível, meu irmão, para ser batizado é simples, é coisa simples. O problema é ser salvo. Se foi salvo, batismo é coisa segundo plano. Desse jeito assim. Mas há um só batismo. O verdadeiro batismo, ele é um só. Independente de quantos batismos a pessoa passou. Se ela passou por um batismo correto, por uma igreja que ministra o batismo corretamente, é válido. E a gente aceita. Porque a igreja de Cristo é uma só, mas ela está espalhada. Né? A igreja visível e invisível está espalhada. Entendeu? Mas se passou por seitas, grupos cristãos que são considerados seitas, vai chegar aqui com a mente cauterizada, vai ser orientada, vai aprender o que é o arrependimento e a fé, vai produzir frutos dignos de arrependimento e vai passar pelo batismo, não o segundo, o primeiro. Porque há um só batismo, correto e verdadeiro, há um só. Pode ser feito 10, 20, 30 batismos, mas é um só que é o correto e verdadeiro, é o bíblico, do qual nós estamos falando aqui, que é aceito não por mim, e nem é um estudo que eu criei, eu não crio nada, eu só reproduzo, daquilo que se compreende na tradição cristã, eu estou apresentando para vocês, vocês estão vendo que não há nada de novo. Então nesses casos nós fazemos o batismo e não o rebatismo, nós não fazemos rebatismo, entenda isso, nós fazemos o único e verdadeiro batismo, porque há um só batismo verdadeiro e correto. Pode passar. Fórmula batismal. Acho que é um ponto importante. E aqui também nós pegamos algumas coisas, irmãos. Nessa fórmula batismal aqui. Se batiza em nome da Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A essência da divindade é una.
Deus é um, mas, né, na única divindade de Deus, existem igualmente 3 pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. É um só Deus, é uma essência divina só, é uma só, que se apresenta na figura do Pai, do Filho, do Espírito Santo. São 3 pessoas e uma só divindade. Então, se batiza em nome delas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É dessa maneira. Eles coparticipam da mesma autoridade. Se batiza na autoridade do Pai, bem como na autoridade do Filho, bem como na autoridade do Espírito. Não se batiza na autoridade do Pai e nem somente na autoridade do Filho. Se batiza dessa maneira como está apresentado. Existem alguns textos na Bíblia que se fala assim: se batiza em nome do Senhor, que dá a entender evidentemente que é Jesus. Mas esses textos, eles fazem referência dessa forma, porque se fala a respeito do Senhor no ponto de vista de ordem, porque foi Jesus que deu a ordem. Mas em toda a estrutura e em toda a história, se manteve a fórmula batismal, inclusive até mesmo no romanismo, né? Se mantém ainda essa fórmula batismal aqui, ó. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Implica fé no Pai, fé no Filho e fé no Espírito Santo. Aqui está um credo da igreja. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito. Se por acaso, porventura, entre nós, alguém não crê no Espírito, não pode ser batizado. Eu vim de uma igreja que eu aprendi lá que só existe o Pai. Se essa pessoa não for batizado, meu irmão, enquanto ela não crê no Filho e no Espírito, sem chance. Se é por má compreensão, a gente ensina. Agora, se é uma atitude compulsória do coração e a mente está cauterizada, enquanto não se libertar dessa prisão que se encontra, não se batiza. Porque para batizar tem que professar fé nos 3. Não batiza, não se batiza. Se não crê no Pai, no Filho e no Espírito, não se batiza. E se vir de uma igreja onde se nega o Filho e o Espírito, tem que ser batizado, porque como? Não tem como, né? Veio com certeza, de uma seita. Existem muitas seitas que negam. Então, aqui, essa fórmula é fundamental, porque se professa uma fé inteira no Pai, na vontade do Pai, no Filho, na vontade do Filho, e no Espírito e na vontade do Espírito. É coigual. Não se pode depositar mais fé em um do que o outro, porque eles são um. Tem que depositar igual fé e igual confiança em todos, porque todos são um. Então a fórmula batismal é essa que nós utilizamos quando vamos batizar. E isso é perguntado, inclusive, no ato do batismo. Você que não foi batizado ainda, no dia do batismo vai ser perguntado para você vai ser inquirido. E aí, para a gente finalizar, irmãos, aqui está um ponto central de tudo isso. E acho que era, para João, um dos pontos que ele mais observava. João estava observando aqueles que vinham a ele e confessavam seus pecados e se arrependiam. E João sabia também discernir quem dentre eles vinham para espioná-lo e criticá-lo. E aqui nós temos o centro de tudo isso. Produz frutos dignos de arrependimento. E a mensagem que fica para nós que estamos aqui ouvindo, para os que ainda não se batizaram, para que vocês se batizem, vocês devem produzir frutos dignos, que demonstrem que de fato na sua vida houve arrependimento. E para você que já é batizado, você não esqueça disso aqui, ó. Você tem que continuamente, todos os dias, produzir frutos que demonstrem que você é uma pessoa arrependida, que você já se arrependeu e que você se batizou. Quando esses frutos aqui desaparecerem, quando não se vê nenhuma evidência mais na sua vida que você se arrependeu, com certeza você vai precisar nascer de novo, se arrepender de novo. O batismo não se faz 2 vezes.
Mas se arrepender, realmente, é algo que às vezes precisa fazer por uma segunda, por uma terceira, por uma quarta vez. Se arrepender. Se arrepender dos pecados cometidos diariamente. Eu não estou falando de se converter, porque conversão é uma vez só. Você estava indo para um caminho e você virou e agora você está indo no caminho certo. E por alguma razão você peca. E é nesse sentido que eu digo a necessidade do arrependimento dos pecados e sempre você procurar na tua vida, se na sua vida ainda há frutos que demonstrem que você é uma pessoa arrependida. Palavras para vocês, principalmente para vocês que não que ainda não se batizaram e que são filhos de crente, né? Quem aqui não ainda, eu sei, os que não se batizaram e são filhos dos pais crentes. O que o João falava para os fariseus? Não adianta vocês murmurarem entre vocês, dizendo assim, nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos a descendência eleita e abençoada, e vamos ir para o céu com Abraão. Não adianta isso. Não adianta ser filho de crente. Escutou, Vinícius? Não adianta ser filho de crente. É o mesmo caminho. Você está abençoado debaixo da guarda do pai e da mãe, porque o pai e a mãe têm apresentado Jesus para vocês. Mas vocês vão, como o Otávio disse, vai chegar o dia que vocês vão ter que se arrepender dos pecados, vocês vão entender a verdade e crer em Jesus Cristo, assim como todos aqui fizeram. E aí vocês serão parte da igreja visível. Hoje vocês o são, aqueles que o são por causa da sua inocência, o são por causa de estarem no caminho do batismo e o são porque são batizados. Agora, os ímpios podem estar dentro da igreja, mas podem não pertencer à igreja visível. Aqui está o ponto central de tudo que nós estamos falando. O que Deus quer, frutos dignos de uma pessoa arrependida. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, irmãos.